Olá, Deus o abençoe. Eu sou o pastor Luciano e quero deixar uma reflexão, uma palavra que possa ajudá-lo na sua caminhada de fé, que possa fazer também refletir sobre o sentido daquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas, como missão, como propósito. Hoje eu vou falar sobre o encontro de dois magnatas, dois reis, sendo uma rainha e um rei. Eu me refiro ao encontro de Salomão com a rainha de Sabá. E aqui nós vamos encontrar lições muito preciosas e também uma dica sobre o papel, a relevância de ser luz no mundo, de dar o nosso testemunho para que possamos anunciar aquele Deus que nos amou e que nos perdoou em Cristo Jesus. Quando a gente fala de testemunho, de dar sinais da nossa relação com Deus ao mundo, tem algumas implicações e algumas ações importantes para serem consideradas. Eu não posso falar de testemunho sem entender do que eu sou e porque eu sou, eu devo proclamar. A proclamação do Evangelho, a evangelização, passa necessariamente pela minha vida antes de sair palavras de minha boca. É fundamental entender isto. E Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9 a 10, ele vai fazer afirmações que todos nós conhecemos. Ele diz coisas maravilhosas a princípio. Ele vai dizer: porém, vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. E aí ele acrescenta a missão. Quem é isto? Quem vivencia isto com Deus? Faz e vivencia isso porque ele tem um propósito. E qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é um bem em si mesmo, tem um propósito naquilo que Deus fez em mim, naquilo que Deus nos abençoou, nos propiciou. E o propósito é para anunciar, é para dar testemunho de quem é Deus, sobretudo, e o que Ele fez em minha vida. Quando eu olho para o livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 9, aqui nós encontramos a visita que Rainha de Sabá fez a Salomão, ali em Jerusalém. Há uma briga geográfica com respeito à localização do reino de Sabá. A tradição cristã e judaica também vê a Etiópia como o lugar onde esta mulher reinou. Outros dizem que é possível que ela tenha reinado no sul da Arábia, ali onde hoje é o Iêmen, mas a tendência maior é que seja o Egito. E o interessante dessa história é que ela sai de longe, porque ela ouviu falar que havia um homem muito sábio, um homem que tinha uma relação com Deus, um Deus poderoso, e que era importante que ela fizesse essa visita para conhecê-lo. E ela sai carregada de presentes, muitos camelos, uma enorme comitiva, se dirige a Jerusalém. E quando ela chega a Jerusalém, ela faz perguntas àquele homem que tinha fama de sábio. E quando ela faz as perguntas, Salomão as responde todas, sem deixar uma sequer sem resposta. E a Bíblia vai dizer que depois que ela tem esse contato com Salomão, ela se impressiona grandemente. O final do versículo de número 4 vai dizer que ela ficou impressionada. E eu fiquei cá comigo pensando, o que é que a impressionou? Quais são os testemunhos de vida que impactaram aquela mulher? O que ela pôde ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, que deixou tão impactada, tão abençoada. E eu aqui vou colocar
5 pontos, 5 ações, 5 requisitos, 5 demonstrações que partiram de Salomão, que impactaram positivamente aquela mulher. Não foi só o que ele falou, mas também o que ele viveu, aquilo que ele apontou como comportamento que impressionaram o coração daquela mulher. As pessoas com as quais nós convivemos, elas esperam de nós comportamentos que sejam um reflexo do que Deus fez na minha vida. Nós não devemos pregar o nome de Deus apenas, mas viver a vida de Deus. É esta a equalização que em toda a Bíblia a gente vai encontrar. Porque se a nossa boca apenas fala e o nosso viver não acompanha, a isso nós chamamos de contradição. Esta mulher não viu contradição nenhuma em Salomão, porque ele vivia e se comportava de forma adequada. O versículo 3 nos informa, portanto, quais são esses 5 fatores, essas 5 manifestações que impactaram profundamente seu coração e a sua alma. Primeira delas, a Bíblia vai dizer que, vendo a sabedoria de Salomão, ela havia ouvido falar dessa sabedoria. Mas quando ela faz os seus questionamentos, quando ele dá saídas para questões da vida, para questões da física, da matemática e de tantas outras questões ligadas às ciências, ela descobre que um homem e uma mulher de Deus precisa ou precisam ter sabedoria. É essa sabedoria que em Provérbios ocupa os primeiros capítulos, apontando que a espiritualidade não nos leva à brutalidade. A espiritualidade nos conduz à sabedoria. A sabedoria que nos faz colocar a palavra certa. A sabedoria que nos faz tomar as decisões corretas. A sabedoria que nos leva a ponderar e a escolher a prudência e desprezar a atitude impensada e inapropriada. É importante ter sabedoria para que a gente saiba lidar com as imperfeições do outro ser humano e até mesmo com as nossas limitações. Quem não é sábio dá vazão a pensamentos e ouve palavras que vão ferir contundentemente a alma e o coração. A sabedoria sabe valorizar e desprezar aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor intrínseco. A sabedoria vai saber ver o que é lixo e o que é tesouro. É a sabedoria que nos faz valorizar aquilo que de fato é importante. A vida, cuidar de si mesmo, os outros, o verdadeiro e falso, o amigo, o inimigo, e assim se exercita a sabedoria. Depois de ver a sabedoria, a Bíblia vai dizer que outra coisa que impactou profundamente o coração dela foram as construções que Salomão havia realizado. O texto bíblico vai dizer, vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, as pessoas vão olhar o rastro da nossa passagem. Sobretudo aquilo que foi edificado, aquilo que foi construído, aquilo que são marcas das nossas ações, das nossas criações. Se você não construiu nada, você não pode dar uma contribuição construtiva, porque só quem faz, só quem deixou sinais, quem construiu uma reputação, que construiu um histórico, que construiu um currículo, que construiu laços profundos, que construiu a vida para deixar para os seus filhos e também patrimônio, este pode dar contribuições. Não somos pessoas apenas de futuro, somos pessoas também que deixam marcas no passado. E olhando para isso, fico pensando, como aquilo que a gente faz, aquilo que a gente constrói, as marcas que a gente deixa, são também marcas de testemunho
para aqueles que olham em nós e querem ver Deus em nós, um Deus que constrói em nós. E a gente precisa dar lugar e vazão a isso para que possamos, na nossa trajetória, deixar marcas de construção. Outra coisa que é destacado no texto que esta rainha viu no outro rei é o que era colocado à sua mesa. Aquilo que trazia como sinal de fartura, de bom gosto e de prosperidade. O que se comia também era um sinal de maturidade espiritual, era um sinal de bênção de Deus. Então ela olhou para ver se tinha mesquinharia, ela olhou para ver se tinha qualidade, se não havia mão de vaca presente naquele lugar. E ela vê um homem generoso, um homem que coloca à mesa o melhor que tinha, fazia de tudo para também servir aos outros e partilhar com os outros o que tinha. A mesa, a provisão de Deus era o sinal da bênção do Altíssimo na vida dele, e ali estava a fartura, o bom gosto e a prosperidade. A quarta ação, marca, fator presente na vida de alguém que quer dar testemunho a respeito da grandeza daquele que nos chamou das trevas para a luz, tem a ver com a forma com a qual nós tratamos os outros. A pessoa que pensa em si mesma, egoísta, vaidosa, que tem uma visão extremamente personalística, nunca, jamais vai pensar no outro, jamais vai pensar no próximo. E essa mulher percebeu como Salomão tratava os outros. O texto bíblico diz: o que era servido à sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados. Era uma reunião, era uma recepção de pompa, e havia distinção de funções, mas havia a forma, a dignidade que era dada. Daquele que era serviçal ao oficial. Todos tinham o seu papel, seu lugar, e todos eram bem tratados a partir da ação de honra até a uniformização. Todos se vestiam perfeitamente bem. Quando a nossa concepção é unilateral, a gente só vê aquilo que nos atende, que nos contempla. Mas quando nós olhamos bilateralmente, olhamos para os lados, a gente não pode se sentir bem enquanto que está ao nosso lado não está bem. É essa visão, é essa ação que parte de Salomão e que nós precisamos muito aplicar na nossa vida. Como é que eu trato o grande? Como é que eu trato o pequeno? Como é que eu os considero? Isso tem a ver com testemunho cristão. Eu só falo com alguém do meu nível, ou sou capaz de falar com o zelador, com aquele que limpa o banheiro, com aquele que teoricamente em função é inferior a mim. Tudo isso vai revelar a nossa forma de lidar com os outros. Impacta muito Jesus. Jesus era adulto e ele tinha uma ligação com as crianças. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos. Quantas vezes Jesus usou o exemplo das crianças? Eu tenho isso em mim, eu dou muita atenção às crianças e vejo isso como muito importante, porque se você não é capaz de dar atenção a uma criança porque você ainda não entendeu como é importante dar lugar e importância a quem é inferior a você, que ainda não cresceu, que ainda não tem experiência de vida. Isso tudo devemos aprender com a atitude de Salomão. A última coisa, e eu diria mais importante, que foi a ação impactante na vida da rainha de Sabá, era a forma que Salomão lidava com seu Deus. Ela olhou para a sua espiritualidade. E onde está isso? No versículo 4 do segundo livro de Crônicas, capítulo 9, diz assim: o que era servido à sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor.
não ficou de fora. As pessoas olham também a nossa espiritualidade, a nossa relação, a nossa ligação com Deus, que proclamamos conhecer e amar. E ela percebe que ele faz, no começo do dia e no final do dia, uma ação muito importante. Ele oferece a Deus holocaustos. Holocaustos também é conhecido na Bíblia como ofertas queimadas. Era uma oferta em que o animal era queimado totalmente. Não podia ficar nada para o sacerdote. Tudo era consumido pelo fogo. Isso tem uma significância, uma importância enorme. Porque Paulo, quando vai falar em Romanos capítulo 12, ele faz um convite, um desafio: apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está ali se reportando à ideia de um sacrifício do holocausto, em que todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa inteligência, todos os nossos bens, todo o nosso ser é entregue diariamente ao Senhor, voluntariamente. Isso é o holocausto. Toda oferta era oferecida a Deus. Tudo era dedicado a Deus. E quando ela olha aquele homem de manhã, era comum no templo serem oferecidos os holocaustos a Deus pela manhã e ao final do dia. Ela olhou para a espiritualidade, porque alguém que vive bem na terra é porque tem uma ligação com o céu. Alguém que trata melhor os outros é porque entende que ele foi perdoado por Deus, por Jesus Cristo, e tem uma atuação do Espírito Santo na sua vida para que ele possa se aproximar do outro e veja como semelhante e não como inferior. É nesse sentido que hoje eu deixo essa palavra, para que a gente entenda que tanto a minha espiritualidade quanto a minha relação com os outros, como aquilo que eu recebo de Deus e coloco na minha mesa, aquilo que tem a ver com a minha produção intelectual, produção de escolhas de vida, tudo isso está passando pelo crivo das pessoas que se aproximam de nós. E nós precisamos entender que isto, ou estes sinais, são focos de observação para chegar a uma conclusão de que, de fato, eu reflito a glória de Deus. Vamos, então, pregar o Evangelho, acompanhado das nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um e que Deus impacte seu coração hoje e sempre. Amém.